Professor Mariotti, Francisco Mariotti, está com a gente lá direto de Porto Alegre. E aí, Mariotti, beleza? Muito obrigado pela participação aí conosco, tá? Vai nos brindar aí com seu conhecimento também, vai mandar ver aí, passar para você explicar como é que está essa questão do edital, né, professor? Dar uma palhinha para eles aí, porque o edital veio bastante misturado aí, e depois mostrar para vocês como é que funciona essa história de orçamento público e coisas do tipo aí, que só esse povo estranho mesmo para gostar desse negócio todo aí, mas não tem jeito de gostar ou não gostar. Concurseiro tem que aceitar e pronto, acabou, né? Se Gostar não deixa gostar, por tem coisa que que não poder. gosta de português. É isso mesmo. Então fica aí com eles. Galera, manda ver aí, presta muita atenção que vocês vão ter uma excelente aula aí, beleza, galera? Lembrando que amanhã tem mais, hein? Beleza? E quem perdeu alguma aula ou que queira simplesmente reassistir, no YouTube do Ponto, essas aulas ficam disponíveis, depois elas vão também como demonstrativas para esses cursos todos que nós estamos oferecendo aí, beleza? Vai acompanhando que ao longo da noite e amanhã de manhã todos os pacotes isolados, etc., estarão no site. Beleza, galera? Professor, boa aula para você. Estou aqui na retaguarda, estou só vendo aqui se está legal o áudio e tal. Te dou um toque aí, beleza? Combinado. Tá ótimo. Vamos em frente, então. Pessoal, boa noite, antes de tudo. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, eu vou acompanhando como é que está a evolução ou a involução do pessoal conectado. Então, vamos levantar essa conexão, vamos assistir a aula, que essa é a melhor coisa que a gente tem para fazer, principalmente para quem quer chegar em algum lugar. E esse lugar, nesse caso, é o Ministério Público do Estado do Rio. Tá? Bem, se vocês perceberem em relação ao professor Fabiano, eu estou num clima mais de descontração, pelo menos em termos de cenário, né? Aqui atrás de mim tem um quadro, tá? Diferentemente do professor Fabiano, que é uma pessoa muito tranquila, muito descontraída e etc. Eu sou um cara mais formal e resolvi colocar um quadro atrás da imagem. Para quê? Para efetivamente vocês ficarem olhando para o quadro e dessa forma vocês prestarem atenção em mim. Às vezes eu vou chegar um pouquinho mais para a direita, às vezes eu vou chegar um pouquinho mais para a esquerda, para efetivamente trazer para vocês a impressão de vocês estarem efetivamente numa sala de aula. Não uma sala de aula virtual como essa que a gente está aqui, mas de fato uma sala de aula presencial. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma série de restrições sobre a ótica de, não, eu só consigo realmente aprender se eu for para uma sala de aula presencial, onde eu coloco a minha cadeira, sento na cadeirinha, escuto o professor falar, o professor vai para um lado, o professor vai para o outro, é a professora disso, o professor daquilo, depois ele fala, eu interrompo, eu faço uma pergunta, ele me responde, e assim vai. Bem, o nosso ambiente tem exatamente a mesma característica, a mesma possibilidade. Claro que nesse caso aqui, nós temos alunos, colegas, vocês, estudantes, que estão em diversas partes do Brasil. Então, justamente por conta disso, é um pouco complicado, no decorrer da aula, simplesmente a gente ter que parar para fazer uma resposta para os alunos. Evidentemente que a ideia que tem aqui, na verdade a proposta que a gente traz, é que efetivamente vai sempre existir um tempo, tá, ao final de cada uma das aulas, para que vocês possam elaborar as perguntas e fazer essas perguntas para a gente e nós temos o tempo de poder respondê-las. Justamente por quê? Porque sempre fica um pontinho, uma dúvida, um questionamento, alguma coisa a mais que vocês queiram esclarecer em relação à aula. Tudo bem? Mas antes que eu comece a falar efetivamente sobre a aula, eu queria me apresentar. Tá? O professor Marco Antônio, o famoso professor Macarrão, já me apresentou, mas eu faço questão de dizer novamente com a minha própria voz. Eu sou o Mariotti, tá? Trabalho com preparação para concurso público já faz um tempinho razoável, há pelo menos uns 10, 12 anos, tá? Gosto muito do que eu faço, e digo que gosto muito do que eu faço pelo seguinte, independentemente de preparatório para concursos, tá? Eu sou servidor público, então eu posso dizer para vocês que eu já passei, tá, a experiência que vocês estão passando agora. Na verdade, eu já passei pela fase que vocês estão passando agora e sei que é uma fase complicada. Não complicada no sentido de negativo. Complicado porque é um momento que vocês têm realmente para poder se dedicar, tá, para obtenção de um emprego com estabilidade, que dê para vocês condições de poder pensar
tá? Ou refletir sobre futuro, sobre oportunidades, não só dentro, tá, de um concurso específico que vocês estão direcionando, mas eventualmente outros concursos que possam bater a porta de vocês no futuro. Então, nesse momento, quando você começa a pensar sobre todos esses aspectos, você imagina, poxa, é uma oportunidade que eu tenho de ter uma estabilidade, tá? É uma oportunidade que eu tenho de ficar um pouco mais tranquilo, e é justamente por conta disso que vocês realmente têm que centrar esforços. E esse centrar esforços se traz a necessidade de que vocês realmente pensem, bem, é uma fase, e essa fase tem que ser superada. Só que, para passar essa fase, ou melhor, enquanto eu estiver dentro dessa fase, eu vou dar o meu melhor. Eu vou me dedicar a isso. E foi dessa forma que eu realmente, tá, tratei. Bem, agora eu quero, agora eu posso. E se eu quero, eu posso. Então, realmente, é o tempo que eu tenho, eu vou me dedicar a essa preparação e sei que vou conseguir. Por conta disso, eu aproveito para dizer para vocês o seguinte, contem conosco. Não sou só eu, Mariotti, que estou falando, não. Estou tomando a liberdade de falar por todos os outros professores. Estou tomando a liberdade para poder falar em relação ao professor Macarrão, que vocês viram que é uma pessoa extremamente, tá, de alto astral, bom humor, sempre disponível, uma pessoa assim espetacular. E, evidentemente, não poderia deixar de ser um ótimo profissional na preparação para as provas de concurso. Digo não só em relação ao professor Macarrão, ao próprio professor Fabiano, ao professor Bruno, que vocês tiveram a oportunidade de conversar, e todos os outros professores que vão fazer parte desse curso. Tá? Todos nós estamos totalmente acessíveis a vocês, e a qualquer momento que quer que vocês queiram perguntar, nós estamos à disposição. Falando sobre a ótica ainda, de questão de quem sou eu, quem é o Mariotti, essa parte de orçamento público, ela entrou na minha vida pela necessidade de querer estudar e conhecer um pouco mais como é que funciona efetivamente o dia a dia, tá, do planejamento do governo, o dia a dia da execução do orçamento do governo. Eu poderia dizer para vocês o seguinte, eu comecei estudando de uma maneira teórica orçamento público, quando eu ainda estava na faculdade, querendo entender um pouco mais como é que esse processo de intervenção do governo, tá, na sociedade. Depois, como é que esse processo de intervenção do governo na atividade econômica. E dessa forma eu fui me aprofundando, conhecendo um pouquinho mais e vendo o seguinte, poxa, tem aspectos bem interessantes que vale a pena se aprofundar sobre o tema. E aí nisso de, olha, se aprofundar por aqui, se aprofundar por ali, eu falei, bem, esse assunto é um assunto que me interessa. Eu acho que é um assunto que eu já tenho um certo conhecimento e, de repente, eu posso começar a transmitir esse conhecimento. Foi justamente o que me trouxe para a preparação para concurso dentro dessa área de orçamento, orçamento público, também conhecido, por vezes, como matéria de planejamento e orçamento, ou, por vezes, a mais conhecida de todas, a administração financeira e orçamentária. Para quem, eventualmente, é de uma área de formação, tipo administração, economia, ciências contábeis, que são matérias que têm uma interação maior com o que a gente chama de finanças, tá? Quando a gente estuda, então, essa matéria de administração financeira, sempre traz associada a ideia de que, poxa, mas então a gente vai estudar finanças, vamos estudar contas. Não, é diferente. Quando a gente fala de administração financeira orçamentária, ou quando a gente fala de orçamento público, que é o objeto, efetivamente, da disciplina que a gente está estudando aqui, nós estamos falando de tudo que está relacionado com a atividade financeira estatal. De que maneira que se comporta, ou de que maneira que o governo, tá, a administração pública, registra receitas, despesas. De que maneira que a administração pública, de outro modo, realiza o processo de intervenção na atividade econômica. Como é que ele faz esse processo de planejamento? Como é que faz o processo de efetivação desse orçamento na atividade econômica como um todo? Tá? Então, quando eu falar sobre orçamento público, quando vocês forem estudar administração pública, vocês vão estar efetivamente conhecendo um pouco mais da estrutura do processo de intervenção do Estado na atividade econômica. Essa é a definição mais precisa que a gente pode dar para orçamento público, para administração financeira e orçamentária. Ok? Sob a ótica específica em relação ao nosso curso, tá, que é o curso de orçamento público, o que eu procurei fazer? Eu procurei trazer aqui para vocês a aula
específica do curso. Tá? Então, a aula do curso de orçamento público, tá? Que vai ser disponibilizada, ou que talvez já esteja disponível para vocês, o que eu procurei fazer? Eu pretendi efetivamente separar, tá, o conteúdo programático em uma série de aulas. O que serão efetivamente essas aulas? Serão a repartição de cada um dos assuntos que serão tratados nas 7 aulas que nós teremos de orçamento público. Então, por exemplo, eu tenho ali uma aula inicial, que é a aula 00, onde eu devo falar com vocês daqui a pouco sobre chamados instrumentos de planejamento da administração pública. E aí eu incluo o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. O que é isso efetivamente? A gente vai ver já já. Além disso, eu trago já a partir da aula 1, ou seja, a partir do início efetivo do curso, alguns conceitos que estão intrínsecos efetivamente ao que está disposto no conteúdo programático e, em adição, algumas coisas que eu vou fazer o quê? Um processo de incorporação. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque nem sempre o que está expresso no conteúdo programático reflete efetivamente o que a banca vai cobrar. Bem, professor, você está dizendo que vai cobrar alguma coisa que não está no conteúdo programático? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o desmembramento de orçamento público, ele é significativamente grande. De tal modo que eu vou procurar, na medida do possível, ampliar, abordar, tá, de maneira mais extensa possível, tudo aquilo que porventura pode cair na prova. Ô, professor, mas assim fica difícil, porque aí você não está me dando dicas efetivas do que normalmente vai cair mais na prova, o que é mais importante. Absolutamente, gente. Esse é o objetivo principal. Eu quero realmente demonstrar para vocês, ensinar para vocês, transmitir o conhecimento necessário para que vocês façam uma prova exemplar. Para que, se possível, vocês possam gabaritar uma prova. Que vocês possam gabaritar a prova aplicada pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Cujo tema é orçamento público. Esse detalhe, eu até faço questão de dizer para vocês. Se vocês prestarem bem atenção na subdivisão da matéria, orçamento público não aparece diretamente como uma disciplina, mas sim como um desmembramento das disciplinas de administração pública e contabilidade pública. Se vocês rolarem as páginas do edital, na parte específica do conteúdo programático, ali vocês vão identificar efetivamente um item que fala sobre orçamento público. E é justamente sobre estes itens, tá? Digamos assim, esses subitens dentro do item de orçamento público, que é o que a gente vai tratar neste curso, ok? Subdividido em 7 aulas. Seguindo o pedido que já foi feito pela administração do curso, tá? O que aconteceu neste edital especificamente? A FGV fez uma grande misturança da série de itens do conteúdo programático. Então, especificamente, sobre a ótica do orçamento público, tinha um ou outro item que estava dentro de outras disciplinas. Então, com base nisso, eu já quero dizer para vocês o seguinte: se vocês pegarem o conteúdo de administração pública e não de orçamento público, vocês vão ver que tem um dos itens, que é esse que eu vou destacar aqui para vocês. Ó. Processo orçamentário, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Estes itens foram pinçados do conteúdo programático que vai ser abordado pelo professor de administração pública e foram colocados dentro do conteúdo programático de orçamento público. Para vocês verem por que isso efetivamente tem relação direta com o orçamento público, muito mais do que com a administração pública, sobre a ótica de conteúdo programático, é só vocês verem aqui o seguinte, ó, no início da distribuição do conteúdo da aula 2. Eu tenho ali processo de planejamento orçamentário, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. De fato, o que está acontecendo é o seguinte: existe uma sobreposição de temas em diferentes disciplinas. De todo modo, na disciplina de orçamento público é onde nós vamos tratar este tema. Entendido isso daí, gente? Se está entendido essa parte,
eu quero destacar para vocês também um outro ponto que agora, neste caso, está sendo pincelado, tá? Desculpa, pincelado, está sendo pensado do conteúdo de orçamento público e vai ser tratado pelo professor de contabilidade pública. Existe um item específico, se vocês olharem o edital na parte do conteúdo programático, que fala do Manual de Contabilidade Pública. Bem, gente, o próprio nome já diz tudo. Manual de Contabilidade Pública trata efetivamente da contabilidade pública, que tem uma relação muito, sim, uma relação total com o orçamento público. De todo modo, aborda itens diferentes, temas diferentes, tá? Dessa maneira, muito embora este item esteja dentro de orçamento público, ele vai ser tratado pelo professor de contabilidade pública. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso basicamente porque pode ser que algum de vocês depois vai me fazer pergunta. Mas, ô Mariotti, esse item você não vai abordar? Gente, posso até falar para vocês, eu vou abordar de maneira indireta, eu vou acabar abordando, mas de maneira direta, ele vai ser tratado pelo professor da disciplina de contabilidade pública. Tudo bem? Entendido isso daí? Então, eu vou dar um encerramento do compartilhamento aqui e vou voltar efetivamente para a nossa aula. Ok? Bem, pessoal, vamos tentar fazer nessa aula uma coisa bem objetiva. Por que eu estou falando objetivo? Eu já quero começar a mostrar para vocês o que cai na prova. O que é importante que a gente estude e que regularmente cai nas provas de concurso. Quando eu falo prova de concurso, eu não falo só especificamente em relação à Fundação Getúlio Vargas. Eu falo em relação às outras bancas também. De todo modo, quando a gente leva em consideração as provas da Fundação Getúlio Vargas, o que a gente observa é o seguinte, que normalmente as questões são questões um pouco mais robustas. O que significa dizer que elas são um pouco mais robustas? Ela trata de assuntos que necessariamente não são respostas diretas. Então, por exemplo, a gente viu ali na separação ou na distribuição do conteúdo programático que eu falo sobre, rapidamente, instrumentos de planejamento da administração pública. Quando vem uma questão que é cobrada, por exemplo, como a gente vai ver aqui nessa aula, por uma banca tipo Fundação Carlos Chagas, que não é o caso da Fundação Getúlio Vargas, ela faz a seguinte pergunta no enunciado. São considerados instrumentos de planejamento da administração pública? Aí vem lá, opção A, B, C, D e E. Dentro dessas opções, tem aquelas que de fato correspondem ao que existe de previsão dentro do orçamento público, que são chamados instrumentos de planejamento. Ok? Esse é o tipo de questão que é cobrada pela Fundação Carlos Chagas. Diferentemente, quando eu pego uma questão que é uma questão da Fundação Getúlio Vargas, isso modifica um pouquinho. No caso da Fundação Getúlio Vargas, ela não pergunta simplesmente quais são os instrumentos de planejamento da administração pública. Eles são, neste caso, ela faz um questionamento um pouquinho diferente. Ela fala, bem, considerando o instrumento de planejamento da administração pública, plano plurianual, pode-se dizer que ele, aí vem opção A, opção B, opção C, opção D, opção E. O que é necessário saber aí? É necessário que eu saiba efetivamente do que se trata, por exemplo, o chamado plano plurianual. É necessário que eu tenha que saber o que se trata, por exemplo, a tal da lei de diretrizes orçamentárias, que a gente vai ver já, ou, eventualmente, que se trata a lei orçamentária anual. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso para vocês porque o que vai acontecer? Vai acontecer com que haja necessidade de vocês entenderem o que é cada um desses instrumentos de planejamento. E não simplesmente decorarem quais são os instrumentos de planejamento da administração pública. Tá? Mas, Mariotti, uma dúvida. A disciplina não é orçamento público. Por que a gente está falando de planejamento? Gente, por um motivo muito específico que a gente vai ver na primeira aula. Existe um link efetivo entre dois componentes, tá? Quando a gente estuda planejamento e orçamento. O que é o termo planejamento? É planejar. Assim como uma empresa, assim como uma pessoa física qualquer faz o planejamento
por exemplo, do seu orçamento, de como vai gastar os seus recursos, provenientes, por exemplo, do seu salário, como servidor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a administração pública também faz o planejamento de como vai gastar o seu orçamento, derivado do quê? Da arrecadação de diversos tipos de receitas. São as chamadas receitas públicas. Mas, efetivamente, para que ela faça a utilização ou efetivamente utilize essas receitas na forma de programas governamentais, efetivamente, é necessário que, antes de tudo, ela faça o quê? Um planejamento. Não adianta se falar efetivamente de orçamento ou estabelecer orçamento se eu não planejei o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, para que eu vou fazer. Ok? Eu posso pensar isso de ordem pessoal, eu posso pensar isso no caso de uma empresa privada, ou eu posso pensar isso no caso de uma empresa pública. Ou posso pensar efetivamente no caso do poder público. Eu posso pensar isso no caso de um ente governamental. O que é um ente governamental? O ente governamental é, efetivamente, a União, os estados, o Distrito Federal ou mesmo os municípios. Todos esses têm a necessidade de, efetivamente, realizar um planejamento governamental. E esse planejamento governamental derivou da onde? Simplesmente se define se faz ou se não faz? Não. Esse planejamento governamental deriva da lei máxima da nação, deriva da chamada Carta Magna, deriva da Constituição Federal. Dentro da Constituição Federal, existe dispositivo explícito tratando dos instrumentos de planejamento da administração pública. A partir destes instrumentos de planejamento é que se dá efetivamente a estruturação do orçamento para que sejam atendidos efetivamente as necessidades consubstanciadas no planejamento governamental. E é por conta disso que a gente começa a nossa aula de hoje. Vamos fazer o compartilhamento novamente. Olha lá, gente. Deixa eu correr a página aqui. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Repara o seguinte, uma vez que eu já tenha falado para vocês da diferença entre planejamento e orçamento, objetivo do nosso estudo aqui, eu posso começar a fazer o link com planejamento na administração pública. E eu tenho o seguinte, são considerados instrumentos de planejamento da administração pública o chamado plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Todos esses três estão previstos aonde? De forma explícita no artigo 165 da Constituição Federal. Mas, Mariotti, eu tenho uma dúvida. A gente não está tratando de um concurso para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Sim, estamos. Só que qualquer tipo de norma legal ou constitucional, seja ela em nível federal ou nível estadual, e aí eu posso tirar como exemplo a própria Constituição do Estado do Rio de Janeiro, deriva necessariamente da Carta Magna, da Constituição Federal. E, de uma maneira bem clara, eu digo para vocês que os instrumentos de planejamento da administração pública estadual do Estado do Rio de Janeiro são necessariamente os mesmos instrumentos de planejamento da administração pública federal. Então, o que eu leio para a administração pública federal como instrumento de planejamento, eu também vou ler para a administração pública do Estado do Rio de Janeiro, para a administração pública do Estado de São Paulo, para a administração pública do município de Muriaé, para a administração pública do município de Juiz de Fora, para a administração pública da capital federal, para Brasília. Sim, da mesma forma. Na verdade, não para Brasília, para o Distrito Federal. E por aí vai. Então, olha só, quando eu falo dos instrumentos de planejamento da administração pública, eu vejo o seguinte, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o chamado plano plurianual, as diretrizes orçamentárias
e os orçamentos anuais. São, efetivamente, 3 leis que são de iniciativa do Poder Executivo. No âmbito federal, do Poder Executivo Federal. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Efetivamente, cujo o mandatário é o governador de Estado. No âmbito federal, presidente da República. Ok? Entenderam isso, gente? Esse é o primeiro conceito. Quais são os 3 instrumentos de planejamento da administração pública? PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Agora, a gente vai começar a dar uma dissecadinha neles, porque, de fato, as questões de prova, em sua maioria, tratam dos detalhes em relação aos instrumentos de planejamento da administração pública. E uma outra questão, e aí, claro, vocês vão ter sorte e vão falar assim, como disse o professor Fabiano, meu Deus, será possível que esse tipo de questão está caindo para mim? Será que é só isso? Sim, é só isso. Instrumento de planejamento da administração pública, PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO e Lei Orçamentária Anual. São só esses 3. Professor, eu decorei. Será que eu consigo fazer uma boa prova? Olha, você consegue fazer uma prova. Uma boa prova vai exigir de vocês um pouco mais de estudo. Mas para isso que nós estamos aqui, né? Como disse o professor Macarrão, nós estamos totalmente à disposição de vocês. Não só agora, mas em qualquer momento futuro, enquanto vocês estiverem na caminhada de vocês, rumo não só à aprovação, tá, gente? Rumo à classificação. A gente sabe que, de uma maneira direta agora, é pequena a quantidade de vagas. Mas vocês também devem saber, e se não saibam, até agora vão passar a saber, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro faz um cadastro de reserva significativo. Significa dizer o seguinte, eles chamam bastante gente. Então está na hora de se empenhar. Vamos estudar porque vocês vão passar. Segue o barco. Olha só, gente. Qual o detalhe em relação aos instrumentos de planejamento da administração pública, que cabe aqui uma consideração muito importante? Existe um marco em relação a esses instrumentos de planejamento, que é a Constituição Federal de 1988. Quando eu falo de direito constitucional, quando eu falo de direito administrativo, tá? Os professores realmente comentam toda a revolução que foi provocada pela Constituição de 88. Mas essa Constituição também, sobre a ótica do planejamento da administração pública, provocou uma verdadeira revolução. Porque até então existia uma confusão muito grande sobre, de fato, como estabelecer um planejamento da administração pública. E de que maneira esse planejamento poderia se consubstanciar num orçamento que efetivasse os anseios da administração pública no sentido de atender às necessidades da sociedade brasileira no âmbito federal, da sociedade relacionada ao Estado do Rio de Janeiro em âmbito estadual, e da sociedade, ou, se melhor dizendo, da comunidade do município do Rio, do município de Niterói, ou de qualquer outro município do país, tá, fosse atendido a partir do planejamento. Então, objetivamente, o marco disso é a Constituição de 88. Foi ela que estabeleceu esses 3 instrumentos de planejamento. Tudo bem? E olha só o que ela fala, já no parágrafo 1º do mesmo artigo 165, que define os instrumentos de planejamento. Ela já começa a falar de quem? Do plano plurianual. Gente, se é pluri, significa dizer, de maneira bem categórica, que não é para apenas um ano. É para um período plurianual. Que significa dizer que é para vários anos. Mas, ô Mariotti, para quantos anos efetivamente é? O plano plurianual, ele tem uma validade de 4 anos. 4 anos. Então, de fato, dentro desse plano plurianual, tem tudo aquilo que a administração pública quer fazer durante um período significativamente grande. Como a gente vai ver isso daí de forma mais característica na segunda aula do curso. Mas eu posso me adiantar e dizer para vocês o seguinte. Esse plano plurianual, que tem um período de 4 anos,
não são anos coincidentes com o mandato presidencial. Por exemplo, a atual presidente da República iniciou seu mandato no início de 2015. Vai terminar no final de 2018. 15, 16, 17, 18. O plano plurianual, válido para 4 anos, ele vai se iniciar, ou melhor, ele se iniciou efetivamente em âmbito federal e em âmbito do estado do Rio de Janeiro em 2016. Ou seja, é sempre com uma diferença de 1 ano depois que o novo governante ou o mesmo governante numa nova legislatura assumiu efetivamente. Então vamos imaginar o seguinte: a presidente Dilma, digamos que ela não tivesse tido o primeiro mandato, tá? E que esse agora fosse o primeiro mandato dela. Iniciando 2015, ela ainda estaria sob a égide de um plano plurianual que foi elaborado durante o mandato do governante anterior. Então, até o final de 2015, ela estava suscetível a um plano plurianual que iniciou quando? No início de 2012. 2012, 2013, 2014 e 2015. E já durante o ano de 2015, especialmente, já foi feito todo um planejamento para um novo PPA, que se iniciou quando? Em 1º de janeiro de 2016. E que tem duração de quanto? 4 anos. 2016, 2017, 2018 e 2019. Mas, peraí, Mariotti, vai até 2019? 2019 significa que já vai ter acabado o mandato da atual governante. Sim, conforme eu disse para vocês, ele dura 1 ano a mais do que o período da legislatura do atual presidente, ou de todos os presidentes. Então, sempre começa 1 ano depois e termina 1 ano depois em relação ao mandato presidencial. Gente, isso cai em prova? Pode cair em prova. Então, anote esse detalhe. Eu volto a falar isso com vocês na aula 2, mas anote esse detalhe. Mas vamos lá. O que é esse tal de PPA? Me explica melhor, Mariotti. Por favor, me explica melhor. Está aí, está expresso para vocês na aula que vai ser disponibilizada, se já não está disponibilizada para vocês. A lei, porque é lei que efetivamente vai tratar do plano plurianual. A lei que instituir o PPA estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Gente, ela estabelecerá de forma regionalizada três fatores: as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal. Professores de orçamento público, e eu me enquadro nisso, dizem o seguinte: é a famosa sigla DOM, D-O-M, Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração Pública. Então, o DOM está relacionado com PPA. PPA, DOM. DOM, PPA. Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração Pública. Mas, o Mariotti, uma dúvida aqui, ó. Eu tenho uma dúvida, vou te perguntar. Mas ali está dizendo Administração Pública Federal. Gente, olha só. Se eu for pensar em termos da administração pública estadual do estado do Rio de Janeiro, eu tenho exatamente a mesma coisa. Olha ali. Em nível estadual, a previsão relativa aos instrumentos de planejamento encontra-se presente no artigo 209 da Constituição. E olha só o que está lá no artigo 209. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual. Olha ali, gente. DOM de novo. Diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Viu como é que não é difícil? Não é difícil. A diferença é efetivamente ser estadual ou federal. De todo modo, diretrizes, objetivos e metas. Vamos voltar lá na parte específica que a gente estava tratando. Ok? Gente, vamos destrinchar um pouquinho aí o PPA e essa definição. Tratará de forma regionalizada as diretrizes, objetivos da administração pública federal para as despesas de capital. Mariotti, me esclarece isso, pelo amor de Deus. Gente, a gente vai falar bastante sobre despesa pública. Incluindo o quê? As despesas de capital. O que são as despesas de capital? Rapidamente, o Mariotti diz para vocês o seguinte. Existem dois tipos de despesa dentro da classificação como despesa pública. As chamadas despesas correntes e as chamadas despesas de capital. Resumidamente, despesa corrente é, por exemplo, o pagamento da água, da luz e do telefone que mensalmente a administração pública deve pagar, por exemplo, para as concessionárias de serviço público. No caso específico, pode ser a Light, pode ser a Serg, pode ser qualquer tipo de concessionária de serviço público. Em termos de telefonia, pode ser a Oi. Em termos de gás, pode ser a companhia de gás ou qualquer outra empresa. De distribuição de águas, a própria SEDAI. Se a administração pública está pagando por estes serviços, essas despesas são chamadas de despesas correntes. Calma, Mariotti, eu não quero saber de despesa corrente, eu quero saber de despesa de capital. Então vamos chegar, porque as despesas de capital é que de fato estão tratadas e caracterizadas dentro do plano plurianual. Gente, despesa de capital, lato sensu, de maneira geral, está relacionado com todo tipo de despesa que, de alguma forma, contribui para a ampliação, tá? De maneira geral, contribui para a ampliação do patrimônio do Estado, do patrimônio do ente federativo. Mariotti, me esclarece isso daí, porque você falou grego, japonês, inglês, turco. Inglês não, vai, turco comigo, eu não entendi. Se você constrói um hospital, administração pública, tá? Realiza um investimento no sentido de construir um novo hospital, de construir uma nova escola. A construção da escola, o desembolso dos recursos associados à construção da escola é caracterizado como uma despesa de capital. Em nível federal, a construção de uma usina hidroelétrica. Em nível estadual, a construção e pavimentação de uma rodovia. Tudo isso é caracterizado como uma despesa de capital. Percebam o seguinte, gente. Normalmente as despesas de capital, de uma forma bem objetiva, elas são significativamente mais altas ou mais elevadas em termos financeiros do que as despesas correntes. Por que que são? Porque são volumes significativamente mais altos que são depositados para a consecução de alguma coisa que foi planejado pela administração pública. E, por vezes, a construção, tá, de hidroelétricas, rodovias e etc., elas são superiores ao período de um ano. Elas transpassam o período anual. Elas podem durar 2, 3, 4 anos. E se elas duram 2, 3, 4 anos, necessariamente elas devem estar incluídas aonde? Dentro do PPA. Entendido isso? Entendido esse conceito breve em relação a despesas de capital, eu vou voltar a falar isso com vocês mais à frente. Mas olha só, não é só despesa de capital, tem também outras delas decorrentes. Significa o seguinte, gente, que se por um acaso eu estiver relacionando a construção de uma escola e associada à construção dessa escola, ou, por exemplo, a construção de uma nova universidade no estado do Rio de Janeiro, tiver associado, por exemplo, o pagamento dos professores que vão lecionar nessa instituição de ensino, necessariamente elas devem estar incluídas ou dispostas dentro do projeto de lei e, posteriormente, da lei já aprovada pelo Poder Legislativo no âmbito federal, Congresso Nacional, no âmbito estadual, Assembleia Legislativa, aprovadas na lei que instituir o
plano plurianual. Bem como para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Gente, vamos tomar nota e anotar no papelzinho aí. O que são despesas relativas aos programas de duração continuada? Despesas relativas aos programas de duração continuada são todos os programas que são superiores a 2 exercícios. Exercício, no conceito de orçamento público, é aquele que se inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Mariotti, você está me dizendo o seguinte, que programa de duração continuada, tá? E as despesas associadas a esses programas de duração continuada são todas aquelas que transpassam o período de 2 exercícios, ou seja, de 2 anos? Sim, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Existem algumas, ou melhor, existiam algumas controvérsias. De todo modo, cabe aqui dizer para vocês o seguinte, programas de duração continuada são todos aqueles que estão previstos no plano plurianual. Entendido isso daí? Se não está tão bem entendido, eu posso voltar a explicar de novo para vocês. Mas, como eu quero deixar alguns detalhezinhos importantes para a nossa aula específica, que a gente vai falar sobre instrumentos de planejamento, eu vou deixar vocês com uma aguinha na boca. Até porque isso é um detalhe pequeno, que normalmente não é cobrado em prova. Agora, cabe para vocês uma consideração importante. Se eu estou falando do PPA como um planejamento de médio prazo da administração pública, porque é para um período de 4 anos, vem aquela questão. Mas, Mariotti, e como é que se dá efetivamente a consecução desse planejamento da administração pública? A consecução, tá? Ou a realização desse planejamento se dá por meio do quê? Da implantação, ano a ano, dos orçamentos, que são aprovados também pelo Poder Legislativo a partir de lei de iniciativa de quem? Do Poder Executivo. Federal, se for no âmbito da União. Estadual, se for no âmbito do Estado do Rio de Janeiro ou de qualquer outro Estado da Federação. Então, efetivamente, eu tenho aqui a noção de planejamento sobre 2 óticas. A ótica estratégica e a ótica operacional. O PPA é o que a gente define como sendo planejamento estratégico. E a lei orçamentária anual, o terceiro instrumento de planejamento da administração pública, pode ser chamado de planejamento operacional. Eu estou operando, eu estou realizando efetivamente, tá, aquilo que eu planejei de uma maneira estratégica. Entendido isso, gente? Eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre orçamento anual. Já, inclusive. Mas é só para definir para vocês que PPA é planejamento estratégico. Lei orçamentária anual ou orçamento é planejamento operacional. É a consecução daquilo que foi planejado antes. Mas no meio disso, existe ainda um outro instrumento de planejamento, que é o que a gente vai chegar a falar agora, que é a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gente, o que são diretrizes? É aquilo que eu estabeleço que deve ser seguido pelo orçamento, sobre a ótica da administração pública, sobre a ótica de orçamento público. Então, eu estabeleço tudo aquilo que, de fato, deve ser realizado através da implantação do orçamento, através da efetivação daquilo que eu planejei estrategicamente através do PPA e que vai se realizar através do planejamento operacional cabível a quem? Ao orçamento anual. Então, vamos entender o que é essa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei de Diretrizes Orçamentárias é a seguinte.
A lei que instituir, tá? Deixa eu colocar aqui na parte específica. Passando um pouquinho. A lei que instituir o plano plurianual tratará efetivamente de estabelecer diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Diretrizes, objetivos e metas. Como que eu efetivamente vinculo isso com o orçamento anual? Eu vinculo através da LDO. E essa LDO, ela tem previsão no parágrafo 2º da Constituição Federal, relativo ao artigo 65. Artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal. Lei de diretrizes orçamentárias compreenderá, olha lá, gente, metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará ainda a elaboração de lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação de agências financeiras oficiais de fomento. Então vamos lá, rememorando. O que é o PPA? Estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, tá? As despesas de capital e os programas de duração continuada. Isso é o que está estabelecido no PPA. A partir desse planejamento estratégico, quando eu quero fazer com que esse planejamento estratégico de fato se torne, tá, a efetivação da intervenção da administração pública na atividade econômica, na sociedade, eu tenho que implantar um orçamento. E esse orçamento tem que seguir diretrizes traçadas, inicialmente no PPA e agora sob a égide da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece o quê? Metas e prioridades da administração pública. Metas é aquilo que está estabelecido no PPA. Olha lá, gente. DOM, diretrizes, objetivos e metas. Eu volto a falar de meta de novo, aonde? Dentro da LDO. Mas agora são metas e as prioridades, que eu posso ler para a administração pública federal, se for no âmbito federal, ou para a administração pública estadual, também dentro do artigo 209 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Olha, gente, vinculação de novo com as despesas de capital, que tem previsão no PPA e que aparecem de novo na LDO. Tem que ter previsão ano a ano na LDO que vai orientar o orçamento do ano subsequente. Olha só, Mariota, você está me dizendo o seguinte, o PPA é válido para 4 anos. Quando que eu aprovo ele? Bem, se ele começou a vigorar em 2016, agora, como eu falei para vocês, ele foi aprovado quando? 2015. Vai vigorar por quanto tempo? Por 4 anos. No ano de 2016, quando ele for começar a vigorar, anteriormente a ele começar a vigorar, tem que ser aprovado o quê? Uma outra lei. Que lei? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias vai dar as diretrizes relacionadas com o orçamento público estadual, no caso do Rio de Janeiro, para o ano subsequente. Que ano? Propriamente 2016. E nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias consta despesas de capital para o exercício financeiro. Se foi aprovado em 2015, que exercício financeiro? 2016. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Bem, vai dar toda a orientação. LDO, quando estabelece diretrizes, tá? Ela efetivamente orienta a elaboração do orçamento. Disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Gente, disporá sobre as alterações na legislação tributária. Bem, existem todos os tributos que são de responsabilidade do Estado
do Rio de Janeiro. Todos aqueles tributos que são previstos inicialmente dentro da Constituição, posteriormente dentro do Código Tributário Nacional e também de toda a legislação estadual, tributária estadual, cujo principal tributo é o ICMS, mas existe uma série de outros tributos, tá? Que também que estão sob a égide, efetivamente, dos estados, ou sob a responsabilidade dos estados. Então, qualquer alteração que tiver na legislação tributária deve constar na LDO, ou constou da LDO de 2015 e que passou a valer a partir do início de 2016. Entendeu? Entendido isso? Ótimo. E estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Gente, o que são agências financeiras oficiais de fomento? Eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem bem. Uma agência oficial, uma agência financeira oficial de fomento, no âmbito federal, é o chamado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, cuja sede é na cidade do Rio de Janeiro. Ela é uma agência financeira oficial de fomento. E essa agência financeira oficial de fomento, o que ela faz? Ela financia a realização de investimentos. Investimentos públicos. Ou mesmo investimentos privados que são financiados com recursos públicos. Entenderam isso daí, gente? Então, olha só. Quando eu falo de despesas de capital, eu também estou falando de investimento, mas é um investimento público diretamente. Quando eu faço associação com as agências financeiras oficiais de fomento, eu estou falando de investimento sim, mas sobre a ótica de investimento privado, mas que é financiado pelas agências financeiras oficiais de fomento. Tudo bem, gente? Então, a LDO, ela é o elo, tá? Não dá nem para falar elo de ligação, porque fica errado, né, gente? Ou é elo, ou é a ligação. É a ligação entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Ela faz o match, ela faz o encontro entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional da administração pública. A LDO, ela é significativamente grande. Ela não tinha tanta representatividade, tá? Em termos de instrumento de planejamento da administração pública, até o ano 2000, quando foi aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal teve um grande impacto sobre todos os entes públicos, nos 3 níveis de governo. E trouxe para fins do planejamento e do orçamento da administração pública mudanças substanciais. Então, muitas coisas que a gente vai estudar a respeito da LDO, que vocês vão estudar através das aulas, e por consequência dos nossos encontros, são decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, que atribuiu uma série de responsabilidades à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, por oportuno. Eu quero pegar e discorrer com vocês em relação a uma questão, que trata especificamente em relação à LDO. Eu pulei um pouquinho, tá? Uma questão que tinha sido apresentada em relação ao PPA, mas vou pegar uma questão relativa à LDO. Poxa, Mariotti, não é uma questão da Fundação Getúlio Vargas agora? Não, ainda não é uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Mas a gente está construindo, tá, um entendimento em relação aos instrumentos de planejamento. A respeito da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é correto afirmar que antecede o PPA, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para o ciclo correspondente. Gente, como diz um grande professor amigo meu, bem, está errado. Quem que estabelece diretrizes, objetivos e metas? LDO? Quem que estabelece a tal do DOM? O PPA. Certo? Então, por aí já está errado. Mas, mais do que tudo, a gente falou de planejamento estratégico. Quem que é o planejamento estratégico?
Quem que é efetivamente o instrumento de planejamento estratégico? O PPA. Ok? Então não antecede o PPA. O PPA vem antes de tudo. É a base para a elaboração das 4 LDOs que vigoram durante a vigência do PPA. E é também a orientação, tá? Ou a efetivação, tá? Daquilo que vai ser feito através do orçamento. Então, eu tenho o PPA, que se consubstancia no orçamento anual. Condiciona a lei orçamentária anual, estimando as receitas e fixando as despesas para o exercício subsequente. Será que a LDO condiciona a lei orçamentária anual, estimando as receitas e fixando as despesas para o exercício subsequente? Me acendeu uma dúvida, porque a gente não falou tanto sobre isso. Será, Mariotti? Vamos ver as outras alternativas. Obedece os parâmetros fixados no plano plurianual e na lei orçamentária, constituindo um instrumento de monitoramento e gestão. Opa. Quem que orienta a elaboração da lei orçamentária? A LDO. Só que agora é o seguinte, obedece os parâmetros fixados no plano plurianual? Até poderia estar correto, mas será que os parâmetros fixados na lei orçamentária não seriam o contrário? A lei orçamentária obedece aos parâmetros fixados na lei de diretriz orçamentária? Acho que sim, né? Então a letra C também não deve ser. Vamos à letra D. Orienta a elaboração da lei orçamentária anual, estabelecendo metas e prioridades para o exercício subsequente. Será que é isso, Mariotti? Olha lá, metas e prioridades, você disse realmente que é da LDO, né? Estabelece as metas e prioridades da administração pública estadual, no caso do Estado do Rio de Janeiro, federal, no caso da União, dos municípios, a mesma coisa. Para o exercício subsequente. Sim, orienta a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual. E vamos ver o que diz o E. Só para fixar, gente. Então, o D estaria a nossa questão certa, né? A nossa assertiva correta. Substitui a Lei Orçamentária Anual. Gente, vamos até passar, porque não substitui nada. São os 3 instrumentos de planejamento. Plano plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária Anual. Agora vamos voltar lá para a letra B, que em tese ficou aquela duvidazinha. Condiciona a lei orçamentária anual. De fato, condiciona. Mas depois tem ali, estimando as receitas e fixando as despesas para o exercício subsequente. Gente, só para que vocês saibam. Quem estima a receita e fixa a despesa é efetivamente a própria lei orçamentária anual. E isso é um dos pressupostos que a gente vai ver de forma subsequente agora. Estima-se receitas, fixa as despesas. Por que se fixa as despesas? Porque, de fato, eu não posso deixar a despesa aberta. Toda estimação de receita tem que ser aquela suficiente para suplantar a realização de despesa pública. De tal modo que isso deve estar necessariamente previsto aonde? No orçamento anual da administração pública. Tudo bem, gente? Então, ficamos com a alternativa D. Perfeito? Então vamos seguir um pouquinho só para a parte específica do quê? Do terceiro instrumento de planejamento que a gente pode acabar de falar nessa aula, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Mais uma espécie orçamentária. Gente, espécie orçamentária, porque às vezes as questões de prova podem trazer justamente isso. Espécies orçamentárias. Quais são elas? PPA, LDO e a LOA. Nada mais é do que o orçamento em si, tendo por objetivo o cumprimento do que foi previsto aonde? Lá no PPA. Conforme eu disse para vocês, ela é o quê? O planejamento operacional. E o PPA o que é mesmo? Planejamento estratégico. O que vai constar dessa lei orçamentária anual? De maneira bem breve. Em termos do poder público, ou melhor, em termos da administração pública federal, da União, 3 orçamentos. Orçamento fiscal, orçamento de investimentos de empresas, em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. E 3,
orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Ô, Mariotti, mas de novo, você está falando do federal? Gente, eu estou falando de toda a administração pública, no âmbito dos 3 entes. Acontece que na administração pública federal, essa previsão está onde? Na Constituição Federal, no artigo 165. Mas em nível estadual, é exatamente a mesma coisa, só que está no artigo 209 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente poderia ler da seguinte maneira: a lei orçamentária anual prevista no artigo 209 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes do Estado do Rio de Janeiro, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Gente, alguns conceitos aqui, para quem já conhece, tá? Direito administrativo, é fácil. Para quem não conhece, tá? Vai ver. Mas, resumidamente, os poderes do Estado são os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Seus fundos, todos os fundos estaduais. Órgãos e entidades da administração direta e indireta. Órgão, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria da Educação, tá? Esses são órgãos. E entidades da administração direta e indireta. Então, por exemplo, entidades de administração direta, eu posso criar ou caracterizar a própria Secretaria da Saúde, tá? Do Estado do Rio de Janeiro. Ela é uma entidade de administração direta. Nesse caso específico, ela é um órgão, ok? E também indireta. Então, se eu tenho qualquer empresa pública, tá? Que, de fato, seja de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, ela entra aqui, mas com algumas características especiais, tá? Com algumas características especiais, que é o que a gente vai falar em nossa próxima aula, ok? Segundo, orçamento de investimento das empresas em que, não a União, que aí seria caso federal, o Estado do Rio de Janeiro, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Então, por exemplo, a Companhia de Abastecimento, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro, a SEDAI. Quem tem a maioria do capital, ou quem tem a plenitude do capital? O Estado do Rio de Janeiro. Como tal, o governo do Estado do Rio de Janeiro realiza investimentos na SEDAI, a partir do seu orçamento elaborado no ano pretérito, no ano anterior. Isso deve constar aonde? Dentro do orçamento de investimento que compõe a lei orçamentária anual. Entendido isso, a gente volta a dar mais exemplos. E por último, o orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então, de uma maneira objetiva, para quem já estudou direito administrativo sabe disso, para quem está começando a estudar agora, já dá para saber de uma maneira bem objetiva. O servidor, por acaso, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, aposentado, aonde fica efetivamente, tá, os recursos que vão ser destinados ao pagamento da sua aposentadoria? Fica dentro do orçamento da Seguridade Social, que compõe o orçamento do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, para o ano de 2016. Aqui cabe esclarecer um ponto muito importante em relação ao orçamento anual. Não se tratam de 3 orçamentos de uma maneira objetiva. Não se tratam de 3 leis orçamentárias. O orçamento ele é uno. O que existe é um destaque sobre cada uma das atribuições ou decomposição de um orçamento.
aquilo que é destinado para o orçamento fiscal, aquilo que é destinado a título de investimento nas empresas, tá? Que direto ou indiretamente o governo possua a maioria do capital, e também o orçamento da Seguridade Social. Todos eles fazem parte da lei orçamentária anual. Entendido isso daí, gente? Aí vem, logicamente, o seguinte, tá? A Constituição Federal enumera alguns objetivos da lei orçamentária. De acordo com o parágrafo 10 do artigo 65, e isso consta exatamente a mesma coisa da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu ler aqui, vocês pensem que isso se reflete na Constituição do Estado do Rio. Os orçamentos fiscais de investimento das empresas estatais, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções de reduzir as desigualdades interregionais, segundo critério populacional. Nesse caso específico, eu estou falando em nível da União. Eu posso falar em termos do nível estadual, em termos do nível municipal. Tá? Eu não vou, tá, me adiantar muito e abrir muito mais o leque em relação à lei orçamentária anual, justamente porque a gente vai ter uma aula específica sobre esse tema. Mas eu queria aqui tratar, por exemplo, uma questãozinha que já foi cobrada em prova e que também, tá, é muito simples. Como eu disse para vocês, não é uma questão da FGV. A gente já vai chegar em uma. É uma questão da Fundação Carlos Chagas. Segundo o parágrafo 5º do artigo 65 da Constituição, bem como o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, olha aí o link que eu falei para vocês, que tem em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto de lei que compreende os orçamentos fiscal de investimento das empresas em que a União detém o controle acionário da Seguridade Social refere-se à Lei Orçamentária Anual, ao PPA, à LDO, à LRF ou à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa questãozinha é mole demais, né? O orçamento fiscal de investimentos em empresas estatais ou de empresas em que a União detém o controle acionário e também da Seguridade Social, está onde? Dentro da Lei Orçamentária Anual. Bem, tendo falado um pouquinho sobre o PPA, tendo falado um pouquinho sobre a LDO e tendo falado um pouquinho em relação à Lei Orçamentária Anual, cabe a gente agora pegar e aplicar isso por uma questãozinha da Fundação Getúlio Vargas. E vamos ver como é que a gente se sai justamente para terminar a nossa aula de hoje. Olha só, auditor, cargo nobre, interessante, significa dizer que é uma questão pesada. Será que é pesada? Agora que a gente já conhece quais são os 3 instrumentos da administração pública e o que eles tratam? Olha só, FGV, com base na Constituição da República de 88, assinale a afirmativa incorreta. Leis de iniciativa do Poder Executivo. Tá tudo certo até aí, gente? De quem que é a iniciativa? Das leis orçamentárias do Poder Executivo. Cuidado com as pegadinhas, porque às vezes já começa errado. Leis de iniciativa do Poder Legislativo. Como diz um colega meu, bem, já está errado. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Pimba, matei! Não, você não matou. Porque é aí que já começa a dificuldade. Porque não quer saber qual é a questão incorreta. Desculpa, não quer saber qual é a questão correta. Ou melhor, a assertiva correta. Quer saber a assertiva incorreta. Significa dizer o seguinte, vocês vão precisar saber 4 opções corretas por exclusão ou porque vocês, de fato, conhecem plenamente a matéria, marcar a alternativa incorreta. E a letra A não é. Sorte se seria, né? Como diz o professor Fabiano. Não, eu não acredito que caiu esse tipo de questão para mim. Realmente, agora aqui caiu esse tipo de questão para você e ó, está na hora de quebrar a cabeça. B. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes,
e para as relativas aos programas de duração continuada. Gente, isso daí é a definição do PPA, né? Que está previsto no artigo 165 da Constituição Federal. Olha o caput, por mais que o concurso seja em âmbito municipal. Tribunal de Contas, tá? Do município, tá? TCM. Só que agora eu estou curioso. Eu acho que isso daí é TCE, Tribunal de Contas do Estado do Pará, porque não existe Tribunal de Contas do município de Belém. Na verdade é TCE ali, gente. Eu peço desculpa para você. É TCE-PA. Depois eu vou até verificar. É um pequeno detalhe, mas cabe aqui o esclarecimento. Alternativa B, então, a garante. Está correta. Vamos olhando, com calma, com calma. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá o orçamento fiscal aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Opa, porque lei de Diretrizes Orçamentárias? Não. LDO já começa estabelecendo o quê? As metas e prioridades das administração pública relativas às despesas de capital. E os investimentos, gente, não é LDO que compreende orçamento. O que compreende orçamento é a própria LOA, Lei Orçamentária Anual. Tudo bem? Então, bem, eu acabei de achar uma assertiva incorreta. Letra C. Mas vamos ver a D e a E. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Gente, nós não falamos sobre isso, né? Pois é. Isso é um dos desmembramentos relativos à lei orçamentária anual. Ela vai trazer um demonstrativo, tá? Que na verdade é quase como se fosse um anexo que vai tratar efetivamente, tá? Dos efeitos relativos às despesas e às receitas, tá? Decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Significa dizer o seguinte, vamos imaginar que, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro estabeleça o benefício para a implantação de uma nova fábrica de produção de aços, tá? Na região ali de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Ok? Por sinal, não sei se você sabe, mas Volta Redonda, Barra Mansa, tem um professor aí que abriu hoje, que fez a apresentação para vocês. Eu não vou nem dizer que o apelido dele é Macarrão, que é daquele lado. Ele é um fugitivo e que está morando em Juiz de Fora, só para deixar claro para vocês, tá, gente? Não é nada pessoal, só estou falando que se vocês precisarem procurar um fugitivo, tem muito fugitivo em Juiz de Fora. Mas, bem, isso está previsto como sendo uma obrigação da Lei Orçamentária Anual, do Orçamento Público, aprovado sempre no ano anterior à sua realização. A gente vai falar com um pouco mais de detalhe para frente. Então, essa alternativa D, por mais que a gente não tenha trabalhado de uma maneira muito categórica, na verdade a gente não falou sobre isso, a gente vai vir falar em aula específica. E eu digo para vocês que está correto. E letra E. Os projetos relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Gente, nós vamos falar sobre um item dentro do conteúdo programático que se chama ciclo orçamentário, que nada mais tem a ver do que o processo orçamentário, ou como se dá desde a elaboração e proposição pelo Poder Executivo até a sua aprovação pelo Poder Legislativo. Tá? E essas aprovações dos instrumentos de planejamento, PPA, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, e até de lei de créditos adicionais, que a gente vai vir a falar em outra aula, passam necessariamente pelas duas casas do Congresso Nacional, se tratar efetivamente dos instrumentos de planejamento em nível federal. Se for no âmbito do estado do Rio de Janeiro, necessariamente não vai passar pelas duas casas, mas basicamente pela Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. E se fosse na cidade do Rio de Janeiro, ou qualquer outra cidade do estado do Rio de Janeiro, ou qualquer outra cidade, tá, do país,
seria na Câmara Municipal. Aqui cabendo destacar para vocês, conforme vocês vão estudar isso em direito constitucional, que em âmbito federal nós temos 2 casas dentro do legislativo. E em âmbito estadual e municipal, somente uma casa. Tá tudo bem? Então, bem, se a alternativa E está correta, a alternativa D está correta, a alternativa B e A estão corretas, só nos resta dizer que a alternativa incorreta é a alternativa C. Mais do que isso, eu quero que vocês percebam o seguinte, um pouquinho mais elaborada essa questão, né? Um pouquinho mais elaborada mesmo, tá? Eu vou até saindo aqui e vou aparecer de novo para vocês. Ela é mais elaborada, porque as questões da FGV são questões mais elaboradas. Mas isso não significa que todas as questões que vão ser cobradas pela Fundação Getúlio Vargas na prova de vocês vão ser questões daquele nível. Por que eu estou falando isso? Porque aquele concurso é um concurso que, em tese, cobra de uma forma mais intensiva conhecimentos relativos ao orçamento público. No âmbito do Ministério Público do Estado, do Rio de Janeiro, se usa ou se aplica o orçamento público na condução efetiva, tá, do próprio Ministério Público. E não efetivamente em termos de fiscalização, que é o papel do Tribunal de Contas, que vocês também devem estudar isso daí de alguma forma, tá? O que eu estou querendo dizer? Eu acho que as questões necessariamente vão ser bem mais tranquilas. E assim a gente vai procurar trazer através das aulas que vão ser disponibilizadas para vocês. Tudo bem? Então, gente, eu quero aproveitar aqui a oportunidade de agradecer, tá, a presença de vocês. Eu sei que nós já estamos aí passado, ou melhor, já estamos chegando às 10h30 da noite. Eu tomei bastante tempo de vocês, mas a ideia, efetivamente, dessa aula inicial é trazer para vocês já uma definição, tá, do que vai ser o curso de orçamento público e de que maneira a gente vai procurar transferir alguns detalhes que não estejam presentes, inclusive na própria aula escrita, tá, através dessas aulas, tá, que vocês vão ter acesso. Ok? Muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida que porventura vocês tenham. Muito obrigado mesmo. Eu passo a palavra para o professor Marco Antônio. Professor, eu que te agradeço em nome aqui do Ponto, né, em nome da coordenação toda. Você é um professor sempre parceiro nosso, sempre aí oferecendo um pouquinho do seu tempo gratuitamente para, claro, divulgar o nosso trabalho, mas também ajudar a galera, né? Se juntar tudo que eles vão fazer ao longo aí desses dias de webinário gratuito para o MP, uns 20% da prova ele já tem. Né? Então, nessa brincadeira aí já estamos conseguindo passar pelo menos isso para eles, né? Em tempos de crise, eu acho que é bem razoável, né? E aí te agradecer mesmo, bacana, conteúdo para a área de analista administrativo aí, né, galera? Os cursos todos estarão disponíveis amanhã, as isoladas já estão disponíveis, os pacotes estão acabando de subir, então vocês verifiquem lá, ok? Só uma ressalva, professor, desses lá de Volta Redonda, Barra Mansa, não, Volta Redonda, tá? Barra Mansa, você sabe que eu ofenso porque você é de Resende, então você quis me cutucar, professor. Ô, gente, desculpa se tiver alguém de Barra Mansa aí, vocês falariam o mesmo de Volta Redonda, né? Ô, galera, agradecer a presença de vocês aí, muito obrigado mesmo, amanhã tem mais, né? Curtam aí a nossa programação, fiquem de olho e não percam as promoções no site do Ponto, beleza, galera? Certo? Então, professor, muito obrigado, boa noite, um excelente descanso para você, merecido, né? E vamos que vamos, para a gente começar nosso curso semana que vem aí, beleza? Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo aí, viu? Bom descanso e vamos que vamos. Um abraço, gente. Vamos ficando por aqui, beleza?